da Prof, tudo bem com vocês? Gente, vamos continuar a aula de vocês sobre período regencial, só que hoje sem dinossauros, porque eu achei outros slides bonitinhos para montar a minha aula. Então, sem dinossauros hoje. Gente, eu dividi a aula de vocês em duas partes. Período regencial, parte política, e agora nós vamos ver a parte de La Revolución. Nós vamos ver o povo possuído, quais foram os movimentos sociais que aconteceram naquele período, tá? E olha, tem movimento social, hein? O período para dar rebuliço é o período regencial. Aí, o que nós possuímos aqui de revoltas? Eram muitas, muitas. Só que eu vou explicar para vocês as principais, aquelas que mais estão presentes no vestibular e tal, e que de alguma forma causaram mais impacto no Brasil. Aqui tem um mapa para vocês, mostrando a região em que ocorreram essas revoltas. Tem aqui para vocês lá no Pará, que na verdade era a província do Grão-Pará na época, e pegava toda essa região aqui, ó, não pegava só essa aqui, porque esse aqui é o mapa do Brasil atual, mostrando atualmente. Atualmente o Pará era tudo isso aqui, ó, e se chamava Grão-Pará. E vocês verão o que aconteceu ali e tudo mais, né? Na região, que vai ser a cabanagem, vai pegar toda essa regiãozinha aqui. Aí tem o Maranhão, que vai ter a balaiada, daí vai ter na Bahia também, que vai ter duas revoltas dos balês e da Sabinada, e vai ter a do Rio Grande do Sul, que é a Guerra dos Farrapos, que é a Farroupilha. Tem as rusgas no Mato Grosso, mas não vou chegar a explicar para vocês e tal, e outras revoltas pequenas que não tiveram tanto impacto no Brasil. Mas vamos entender por que o Brasil teve tantas revoltas num período tão curto assim, né, de tempo. Em primeiro lugar, desde que a proclamação da da independência, desde que a independência foi proclamada, muitos locais no Brasil não concordaram com a independência. Tinha muitos portugueses aqui em território brasileiro que achavam que era paia, que não queriam, até mesmo porque eles tinham muitos privilégios antes dessa independência. Então, apesar de, teoricamente, o nosso território estar consolidado, tudo certinho, independência, somos unidos, não era bem assim que a coisa funcionava. O fato de não ter um rei, as coisas pioram. Mas vai ter uma coisa que ainda vai dar uma apimentada nessa relação, que vai ser o ato adicional que eu expliquei na aula passada. O ato adicional criado em 1834, ele vai ser, como a gente costuma dizer, como os historiadores costumam dizer, uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que o ato adicional, ele atribui mais liberdade às províncias, aos estados, tentando agradar eles e tudo mais, por outro lado, essa liberdade também faz com que alguns estados se sintam mais soltinhos para mostrar suas garras e mostrar que queriam se separar do Brasil. Portanto, o que estava em jogo era a unidade territorial. Eu cheguei a falar isso para vocês no outro vídeo. A unidade do Brasil estava em jogo durante o período regencial. Dependendo do que tivesse acontecido aí nesse período, talvez o Brasil não seria da forma com que ele é hoje. Aí, vamos para essas revoltas então, tá? Ó, só para vocês saberem no geralzão assim, no geralzão o Brasil tinha uma população pobre, uma pobre com P maiúsculo, pobre de maré de si. Nós tínhamos também muitas brigas políticas, como eu falei para vocês, descaso com algumas regiões do Brasil, grupos que não aceitaram a independência, então tudo isso junto virou uma bomba. E daí vai explodir algumas revoltas. Só que vocês verão que revoltas compostas por pessoas pobres, o final é sempre um massacre. Vamos passar com rolo compressor em cima dessas pessoas. Revolta feita por pessoas ricas, o final é sempre, vamos conversar, não é bem assim, o que vocês precisam? Falam para a mamãe. Então, assim, é a bobagem, né? Mostra que no Brasil a desigualdade social estava presente até na hora de uma revolta, galera. Até nessa hora, na punição, você lembrava que você era pobre. Então, vamos lá. Revolta de 1835, a revolta que vai acontecer lá no Grão-Pará, que é a cabanagem. A cabanagem, galera, vamos entender o porquê do nome de cada uma das revoltas, que talvez vocês consigam fazer uma associação melhor aí, tá? A cabanagem, aqui, só mostrei pra vocês aqui, ó, pra vocês verem o tamanho do Grão-Pará, tá? Como que era e tudo mais. Não aparece aqui o Acre, porque o Acre vai ser uma aquisição do Brasil no início dos anos 20, tá? Então, olha só. A cabanagem, ela vai ser feita por mulatos, negros, escravos, pobres, enfim, no geral. Geralmente, pessoas negras eram pobres, né? Mas tinham pessoas brancas ali envolvidas também. Vai se chamar cabanagem porque lá no Grão-Pará, as pessoas pobres moravam em cabanas que ficavam nos arredores do rio Amazonas.
E então, como a maior parte da população que vai fazer a revolta serão cabanos, serão pessoas pobres, implorando por melhores condições de vida, então vai ficar conhecido como cabanagem, tá? Essa revolta, ela vai ser, vocês vão ver que ela vai ser extremamente violenta. Mas vejam assim as causas gerais, o que impulsiona as pessoas a iniciarem essa cabanagem ali. Primeiro, a elite, ela vai iniciar participando da revolta, depois ela fofa o pelo. A elite, ela tinha disputas territoriais, ela tinha, trocava ferpas políticas com a província. A elite, então, ela não ia com a cara dos regentes, na verdade. Dos regentes, dos presidentes das províncias, que eram escolhidos pelos regentes. Então, a elite, ela vai fazer com que a população pobre, que já estava revoltada, assim, internamente, externalize isso para causar o caos mesmo. Para que ela possa intervir e para que ela possa falar, não, deixa que nós resolvemos, dê mais atenção para a gente, coloca na liderança aqui alguém que seja da elite. Então, a elite queria que o negócio ficasse assim fervoroso mesmo. Justamente por quê? Para dar motivos para ela conseguir se separar, para que houvesse uma separação do Grão-Pará do resto do Brasil e essa elite assumisse. Mas quem realmente vai impulsionar essa revolta serão as pessoas pobres, porque existia muito descaso do governo federal para com essa região. Então, as pessoas pobres estavam pedindo melhores condições de vida e elas acreditavam que essas melhores condições de vida poderiam vir com a separação do Grão-Pará do resto do país. E a elite estava louca para que isso acontecesse, porque daí ela ia tomar o poder. E o pobre iria descobrir que talvez não teria tantas melhorias assim. De qualquer forma, nossa, eles vão com tudo, assim, sabe? Vão se entregar para a revolução, em nome da causa. O que eles conseguiram? O que os revoltosos conseguiram? Dominar Belém por durante 10 meses. Então, pode-se dizer que durante 10 meses o Grão-Pará foi independente. O governo vai matar 30% da população. Gente, tinha um monte de pobre participando ali. Tudo bem que 30% da população eram 30 mil pessoas. Mas ainda assim, 30 mil pessoas são muitas pessoas para mim. Muitas pessoas que me podem simular na minha cabeça. Muita morte. E os sobreviventes, galera, vão ser caçados como animais. Os cabanos que sobreviveram, porque a elite vai tirar o corpo fora, né? Então, os cabanos que sobreviveram e se encursaram, aí, se enfiaram no meio do mato, tentando fugir alguma coisa, terá recompensa para quem entrar no mato e caçar eles que nem animais. Será terrível a cabanagem. E será uma tentativa de mostrar que as pessoas estavam indignadas com o governo regencial, que não estavam felizes com as suas condições de vida e tudo mais, tá? Aí uma outra revolta que vai acontecer é a revolta dos malês, que também acontece em 1835, mas na verdade ela dura um dia. A revolta dos malês, ela vai ser a revolta dos escravos, das pessoas, na verdade, escravos, alforriados, enfim, algumas pessoas negras alforriadas e outras escravas mesmo. Ela vai ocorrer lá na Bahia. Não coloquei para vocês o lugar ali, mas vocês podem anotar Bahia aí para vocês, tá? O que vai ocorrer... Quem que era malês? Por que malês? Malês, eles eram negros que foram forçados, né, a vir lá da África para trabalhar aqui, e eles eram da religião islamita, conhecidos como malês, né, malês por causa da língua, mas eles eram islamitas. Nós não temos certeza absoluta de todos os motivos dessa revolta, tá? Só que nós sabemos que um deles é uma questão religiosa, porque a religião islamita não tinha permissão de funcionamento no Brasil, apesar do Brasil se dizer um local laico. Então, eles vão reclamar que eles não podiam exercer a religião deles e tal. E claro, né, gente, eles queriam o final da escravidão, por favor. Eles queriam respeito na religião e o final da escravidão. Ali eu coloquei para vocês a quantidade de revoltosos, mais ou menos uns 600 revoltosos por aí. E uma coisa muito interessante é que essa revolta vai ser feita por escravos vindos da África. Professora, mas todos não vieram da África? Alguns negros já nasceram aqui, né? Porque eles trouxeram os negros para cá, então alguns eram descendentes. E essa revolta não foi feita por descendentes. Foi feita por pessoas que recém haviam chego lá do continente africano, tá? E eles queriam, então, o final da escravidão, porque eles estavam achando tudo isso aqui um absurdo. Mas num outro momento eu explico para vocês o porquê que era mais fácil de a revolta acontecer com quem vinha da África do que com quem estava aqui, tá? Quem vinha da África era novo, aquela coisa do tipo, nossa, o que é isso? Quem nascia aqui desde pequeno era incutido na cabeça deles que eles eram escravos, sabe? E o final dessa revolta vai ser um massacre, porque vai ter 2 ou 3 negros, sei lá, que vão trair o movimento. Vocês sabem que no Brasil sempre tem alguém traindo durante as revoltas, pelo que vocês viram no passado, né? E
em troca deles conseguirem lá a carta de alforria, a liberdade deles, eles vão deletar o resto e o governo vai ir até o local que eles estavam reunidos e vai ser um forobodó que só por Jesus. Enfim, muitos serão mortos e tal, e outros vão pro tronco só não, né? Porque o tronco é terrível, mas escravos negros que eram muito fortes e tal, e que eles não queriam perder, eles colocaram no tronco e o resto eles massacraram. E depois disso começaram a impor uma escravidão muito mais severa no Brasil, para falar, ó, negros, fiquem no lugar de vocês. Nós teremos uma outra revolta de 1937 a 1938, a Sabinada. Eu sei que esse meu 1837 parece um número 1, né? Mas não é o 1 não, galera, é o 7. Eu digitei o 7 várias vezes e parecia um 1 aí, tá? A Sabinada, ela vai acontecer na Bahia também. E vai acontecer bem na troca ali de regentes, bem quando o Feijó sai e o Araújo Lima entra. Para vocês terem noção, vai se chamar Sabinada, porque o líder, ele era o Francisco Sabino. Ele era médico, professor na universidade, ele era jornalista também, e tinha mais alguma coisa que ele era, porque ele era coisa demais, gente, para eu poder lembrar para vocês. Mas enfim, ele vai ser um dos líderes dessa revolta. Essa revolta ela vai ser feita pela classe média, por comerciantes, por republicanos. Os africanos vão ser convidados a participar. Convidados como assim, professora? Os negros ali, então, vão ser convidados do tipo, ó, se vocês participarem, nós vamos dar liberdade para vocês. Era sempre essa historinha, mas eles nunca ganhavam liberdade. Mas sabe como é que é, né? A esperança, né? A esperança fazia com que eles participassem. Aqui tem para vocês algumas das causas gerais, tá? Eles não curtiram a troca de regentes, porque eles achavam que com o Araújo Lima entrando, as províncias iriam perder um pouquinho da sua liberdade. E é verdade, eles realmente perderam. Porque com o Araújo Lima entrando, lembra que eu falei que iria vir um regresso? Eles fizeram até uma releitura do ato adicional e tudo mais. Então, é obviamente que eles realmente iriam perder um pouquinho do poder deles. E a ideia da Sabinada é que a Bahia fosse livre do Brasil, independente, até o imperador assumir. Vocês acham mesmo, galera, que se ela fosse independente, ela ia querer realmente voltar a fazer parte do Brasil depois? Não sei, não sei, não sei. Prometeram liberdade para os escravos, mas um detalhe prometeram liberdade apenas para os escravos nacionais, para aqueles que nasceram aqui no Brasil. Vai entender, né? E eles tinham muita insatisfação política, muita, e também não gostaram do fato, uma outra coisa que incomodava muito os baianos, é que, como estava acontecendo a Guerra dos Farrapos, que daqui a pouco eu explico para vocês, eles eram convocados a participar da Guerra dos Farrapos, gente. E eles falaram assim, não queremos, tipo, eu não quero ir, não. Então esse aí é um dos motivos também. Eles achavam que a Bahia seria muito melhor fora do Brasil e voltando para o Brasil somente quando tivesse imperador. Entretanto, foi feito um cerco ao redor da Bahia. E quem que ajudou a acabar com os revoltosos? Os grandes donos de engenho, que não concordavam com essa revolta. Ali tem aproximadamente 1.800 mortos. Alguns foram condenados à morte e tal, e outros foram expulsos do país e blá, 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 tá? Vocês viram que vai ter bastante mortos, mas pode ter certeza que os 1.800 mortos era na classe mais pobre que existiu dentro da revolta, né? Aí, o final da Sabinada é essa, tá? Todas as revoltas vão ser controladas no Brasil, só para constar. Nenhuma delas realmente vai fugir do controle. Fugir do controle assim, fugir vai, só que no final o governo federal consegue sempre acalmar os ânimos. Nós também teremos a Balaiada, que vai ser no Maranhão. Ela vai acontecer de 1838 a 1841, tanto que quem vai acabar com a Balaiada mesmo vai ser o próprio rei, tá? Vai ser o próprio Dom Pedro II, que já tinha assumido o cargo nessa época, com apenas 15 aninhos de idade, ele já vai estar aqui resolvendo esses problemas. O que vai acontecer? Por que Balaiada em primeiro lugar? Porque a maior parte da população do Maranhão na época vivia bem carente, para poder sobreviver, eles faziam balaio. Eu não sei se vocês sabem o que é balaio. Na minha época, balaio era muito comum. Então, eles faziam balaio para sobreviver. Por causa disso, vai se chamar balaiada. E também porque um dos líderes dessa revolução, o Manuel, que vocês estão vendo aqui com a arma na mão, com cara de vingador, e vocês já vão entender porque ele tem essa carinha de vingador, ele também fazia balaio. Então, também é em homenagem a ele, tá? A galera desejava, mais uma vez, melhorias nas suas condições de vida aqui nessa região, tá? E detalhe aqui que vai ter 3 líderes, assim, muito famosos. O Manuel,
que é o Zé do Balaio, porque ele fazia balaio. O Negro Cosme, que era um cara que lutava pelo final da escravidão, aquela coisa toda. E o vaqueiro Raimundo Gomes, que eu não cheguei a colocar nenhuma fotinha dele aqui, porque ia ficar tudo muito apertadinho. O detalhe é que cada um entrou na revolta por um motivo. No geral, os motivos gerais são esses aqui, ó. E daí eu vou falar para vocês os motivos específicos, depois eu mostro essa imagem, os motivos específicos de cada líder, tá? Mas, ó, problemas econômicos no Maranhão. O Maranhão já atravessava por problemas econômicos há muito tempo. Lembra da revolta de Beckman e tal? Então já fazia muito tempo que o Maranhão tinha problema econômico. O Maranhão produzia algodão e não conseguia competir com o algodão do exterior também, então tinha muitos problemas ali. Tinha disputa local de poder também, que vai deixar tudo mais acirrado, e o pobre que tinha uma vida muito sofrida e queria mudar essa vida, né? Portanto, vai começar a surgir focos de revoltas, depois essas revoltas vão se unir e a balaiada vai comer solta, mas não balaiada de bala também, né? Mas balaiada de que vai iniciar a revolta. E os 3 líderes dessa revolta, que lutavam por vida melhor à população, cada um vai entrar por um motivo específico, que não necessariamente era a vida sofrida deles. Eles vão entrar por um motivo particular. E depois disso eles vão adotar a causa. O Manuel, por exemplo, do Balaio, ele entrou nessa revolta porque a filha dele foi estuprada por um militar. E ele vai ficar puto da vida, né? Com toda certeza. E ele vai montar um monte de amigos dele e outras pessoas conhecidas e tal, que também se sentiram doídos por ele, vão pegar em arma e falar, não, vamos acabar com esse governo imperial aí, ó. Vamos se separar disso aí, porque esse governo não presta, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então o Manuel, ele vai ser um dos principais líderes, porque o cara tinha sangue nos olhos. Ele estava com todos os motivos do mundo. Além disso, os filhos dele haviam morrido em uma batalha que eles haviam ido na Guerra dos Farrapos, porque tinham sido convocados, né, e tudo mais. Então ele estava com muita raiva, né, perdeu filhos numa guerra por causa do governo. A filha foi estuprada, então ele tinha muitos motivos para entrar. O Negro Cosme, ele é um negro que liderou 3.000 escravos contra a revolta. 3.000, gente. Ele conseguiu 3.000, era muita gente na época, para conseguir aí a liberdade. E ele ajudava a nega a fugir, tinha ligação com a galera do Quilombo, o Negro Cosme, enfim. E o vaqueiro Raimundo entrou porque o irmão dele foi preso, porque estava participando da balada, aquela coisa toda, o irmão foi preso. Então ele entra para ajudar o irmão e no meio da confusão ele acaba se transformando em um grande líder também. Então tem esses 3 grandes líderes aí lutando por essas causas, que são o final da escravidão, melhoria de vida das pessoas, separação do resto do Brasil se for preciso, essas coisas todas, tá? Mas é óbvio, gente, que com tanta gente pobre participando de um único lugar, é óbvio que os regentes iriam passar por cima dessas pessoas igual patrola, né? E foi o que aconteceu. Eles mandaram para essa região esse cara aqui, ó, o Duque de Caxias, que vai ficar muito famoso. O Duque de Caxias vai detonar, galera, vai fazer um massacre. E o Duque de Caxias é um cara muito importante porque ele vai participar dessa revolta, no Rio Grande do Sul também da Farroupilha. Ele estava presente desde a época da independência do Brasil, então o cara participou de muita coisa assim no geral, tá? E uma coisa interessante é que o vaqueiro Raimundo Gomes, ele vai trair a galera, assim, no finalzinho da revolta, para fazer com que a revolta perdesse força. Em primeiro lugar, o Manuel do Balaio morreu, tá? Nenhuma das batalhas, aí perderam aí um dos grandes líderes, já que ele era o cara com mais sangue nos olhos. O Negro Cosme, né, já era perseguido por um monte de gente porque ele era negro e porque ele estava tentando acabar com a escravidão, então tinha muita gente camuflando contra ele o tempo inteiro. Então vai ser muito difícil pro Negro Cosme também. No final, o Negro Cosme vai ser condenado à morte, alguma coisa assim. E o Raimundo Gomes, ele vai aceitar a proposta do governo de os revoltosos que passassem para o lado do governo ganhariam perdão por terem se revoltado. E ele vai passar para o outro lado. Então, ele, que uma vez foi um dos grandes líderes que batia no pessoal da balaiada, que batia no pessoal do império, dos regentes e tudo mais, será a pessoa que também vai bater nos balaios, porque ele vai mudar de lado, tá? E essa imagenzinha que eu mostrei aqui pra vocês, era uma musiquinha que se cantava na época, da balaiada, tá? Que é o balaio chegou. Cadê branco? Não há mais branco, não há mais senhor. Saudação da população pobre aos revoltosos.
A maior parte da população pobre era negra, né? Então é óbvio que eles iriam saudar dessa forma, na esperança de que acabasse a escravidão, ou as desigualdades raciais e blá blá blá. E nós temos a última revolta, que é a Guerra dos Farrapos, que vai durar 10 anos. Ela é a revolta mais longa e é do Rio Grande do Sul, então costuma cair muito nos vestibulares aqui da região. Essa revolta tem o nome de farrapos, e farrapos significa pessoas mal vestidas, maltrapilhas. Agora, de farrapos e de maltrapilhos eles não tinham nada, porque essa revolta foi feita pela elite. E é por isso que nós conseguimos entender o porquê que nessa revolta o final dela é diferente das outras. Não é um massacre que acontece no final dessa revolta. Afinal de contas, é a elite. E a elite não pode ser massacrada. Olha só, quais são as principais reclamações deles, tá? O porquê que eles se revoltaram no Rio Grande do Sul e quase se transformaram em um país. De todas as revoltas que aconteceram, com certeza essa foi a que mais ameaçou a integridade do território brasileiro. Foi nutrido dentro do pessoal do Sul, do Rio Grande do Sul, um sentimento separatista. Isso porque a política fiscal sobre o charque no Brasil era péssima. No Rio Grande do Sul eles produziam charque. Esse charque era vendido para a região sudeste e a região nordeste, fortemente. Entretanto, o imposto colocado sobre a produção de charque no Brasil era muito alto. E o imposto colocado sobre a produção de charque do Uruguai e da Argentina era baixo, o que fazia com que o pessoal do Rio Grande do Sul não conseguisse competir dentro do próprio país para conseguir vender o charque. E a política fiscal brasileira não dava bola, não aumentava o charque estrangeiro, e assim nós não conseguimos vender o nosso. Outra coisa, falta de autonomia das províncias. Eles queriam que tivesse mais autonomia, que eles pudessem escolher os líderes, que são os governadores do estado de hoje em dia, que na época se chamava presidente da província, eles que queriam escolher e tudo mais, e outras leis mais que eles queriam fazer. Ai, professora, mas o ato adicional não deu para eles mais liberdade? Deu. Só que depois foi revogado, né? Aí, assim, falta de apoio durante momentos de calamidade. Eles diziam que o governo federal não ajudava eles quando precisava. Por exemplo, em 1834 vai ter uma praga que vai dar nos gados e vai matar muito gado. Eles vão pedir o auxílio do governo federal, dizendo que é uma calamidade pública, e o governo federal vai estar nem aí, então eles estavam com muita raiva disso também. E claro que vai circular no Rio Grande do Sul ideias republicanas, então as pessoas estavam com aquele desejo de instaurar uma república e de que preferencialmente essa república fosse a República Rio-Grandense. Então era esse país que eles queriam formar, a República Rio-Grandense. Nós vamos ter grandes líderes ali. Essa aqui é a imagem do Giuseppe Garibaldi, que era italiano, vai lutar aqui no Brasil e depois ele vai lutar lá na Itália, na unificação da Itália, que eu falei para vocês que tinha aquelas várias regiões da Itália, eu acho que eu já dei para vocês essa aula. E na região das duas Sicílias, que era a região sul da Itália, é ele que vai comandar, né, recebendo ali algumas informações da região de Piemonte, Sardenha e tal. Então ele vai comandar essa coisa aí, mas também, e ele era casado com a Anita Garibaldi, também muito famosa, que também pegou em armas, que também lutou aí, porque no geral as mulheres não faziam isso, mas ela fez. E nós vamos ter também um grande líder que é o Bento Gonçalves, que vai chegar a ser o presidente da República Rio-Grandense, porque eles vão chegar a instaurar a República provisoriamente. Também vamos ter o Bento Manuel. Gente, colocou Bento, você tem grande chance de acertar, porque Bento era um nome muito famoso na época, né? Então teremos aí grandes líderes. E como que vai ser o desenrolar dessa guerra, né? Durou aí 10 anos, as mulheres tiveram que cuidar das suas casas e tal, porque ficavam sozinhas, era um perigoso. Vai gerar várias histórias desse período, como por exemplo a famosa Casa das Sete Mulheres, que vai virar até uma novela depois, explicando como que ela sobreviveu e tudo mais. Eles chegaram a conseguir criar a República Rio-Grandense, que também tinha o nome de República Paratini. E depois disso, eles avançaram para Santa Catarina e também instauraram ali uma outra república, que seria a República Juliana. Não conseguiram manter por muito tempo, porque daí o Exército Nacional veio com tudo para cima deles para conseguir conter. Afinal de contas, o Brasil já havia perdido o Uruguai, que era a República Cisplatina. Eles não queriam perder o Rio Grande do Sul também e perder aos pedacinhos assim do Brasil, né? No final, foram 3.000 mortos. E olha que diferença, né, gente? A cabanagem, que era um monte de gente pobre, durou menos tempo, durou a metade do tempo, durou 5 anos. E teve 30.000 mortos. Essa aqui durou 10 anos e teve 3.000 mortos. E a maior parte dos mortos foram negros, que participaram com a promessa de conseguir o final da escravidão para eles, né? No final, o governo vai sentar e conversar com os líderes
E eles não ganharam o que eles queriam, que era conseguir se separar do Brasil, mas eles conseguiram respeito, né? O Rio Grande do Sul conseguiu aí muitas coisas positivas nessa revolta para os grandes estancieiros, né? Que eram os grandes produtores de charque. Em primeiro lugar, 25% de imposto sobre o charque estrangeiro. Assim, o Rio Grande do Sul pôde competir com o seu charque no território nacional. Anistia aos envolvidos, ou seja, não se preocupe, queridos, vocês não vão morrer, porque, ai, coitadinhos de vocês, só se revoltaram porque estavam mal, né, economicamente falando. Agora, esse tipo de fala não teve no resto do Brasil, nas outras revoltas de pessoas pobres. E eles ainda por cima foram convidados para participar do Exército Nacional, do tipo, vamos participar do Exército Nacional, vocês estão tão bons em briga, vamos lá. E quem aqui já fazia parte do Exército antes, como o Bento Gonçalves, por exemplo, ele fazia parte do Exército. E ele saiu para poder participar da farroupilha. Pode voltar pro Exército e volta no seu cargo, tá? Num cargo alto, porque você merece. Então, assim, a forma de tratamento no Brasil chega a ser ridícula quando você vê. Não é ridículo eles negociarem com o Rio Grande do Sul. Eles estavam certos na reclamação deles em relação ao charque e tudo mais. É ridículo que as negociações sejam tão diferenciadas desse jeito, né, gente? Enfim, a revolta chegou ao fim e teve duas coisas que não foram cumpridas, que foram prometidas e não foram cumpridas. Primeiro, promessa de que eles iriam escolher o presidente da província. O Rio Grande do Sul não pôde fazer isso, né? Eles ganharam bastante coisa, mas isso não. E os negros que estavam lá à espera de sua abolição, já que foi prometido que se eles participassem eles ganhariam, eles não foi abolido a escravatura no Brasil. Apesar de que a escravidão no Brasil, ela foi abolida antes no Rio Grande do Sul, mas vocês vão ver isso mais tarde. Só que não é nesse período, não foi nessa promessa aí que eles cumpriram, tá, galera? Agora vamos resolver alguns exercícios e ver se vocês estão afiados nas revoltas regenciais. Sim! Amadinhos da Prof, para poder encerrar a nossa aula, vamos analisar duas questões. E uma das questões que eu quero analisar com vocês, ela está com o gabarito errado, que é a questão de aprofundamento a número 13. Olha só. A independência oficial do Brasil, prevalecendo sobre a libertação sonhada pelos patriotas, para usar uma palavra em voga na época, frustrou grande parte da população. A independência oficial sedimentou uma estrutura econômica e política herdada da colônia, pouco alterando a situação das massas e, por adotar um centralismo autoritário, pressionava também o sistema político nas províncias. Ou seja, aqui está falando bem assim, olha, o Brasil ficou independente? Ficou. Só que ele mudou muito? Não. Ele ficou independente, mas ele continuou com a monarquia no poder, inclusive com a mesma monarquia, com um poder centralizado, super centralizado, né? Já que o Dom Pedro I vai ter aí o poder moderador. Tudo bem que agora eles estavam no período regencial, mas de qualquer forma a monarquia não tinha acabado, só era um período transitório. O que está falando ali é que muitas pessoas ficaram insatisfeitas com essa independência, porque a independência não trouxe consigo o que as pessoas imaginaram que iria trazer. Aí na continuação do texto diz: a oportunidade perdida de democratizar a prática política de um lado e a insistência em manter inalterado o instituto da escravidão de outro praticamente fizeram aflorar todo o anacronismo do Estado brasileiro, provocando várias reações, ou seja, o fato de não ter tido uma democracia da forma com que eles pensaram que teria, e o fato de ter mantido ainda situações muito arcaicas como a escravidão, causou diversas revoltas em alguns lugares. Claro que a elite não estava preocupada com isso, mas vocês viram que tinha muitas revoltas, né? Teve a cabanagem, teve os malês, essa aqui é a revolta da Sabinada, que está falando sobre ela e tudo mais, tá? É correto caracterizar essa rebelião como? Aí tá falando para vocês assim, como que é correto caracterizar essa rebelião, tá? Que ele não chega a falar qual rebelião que é. Vocês que têm que sacar qual que é a rebelião. Um movimento apoiado pelas camadas médias e baixas de Salvador, que tomou o poder da cidade e separou a província da Bahia do resto do Império do Brasil, provisoriamente até a maioridade de Dom Pedro de Alcântara. Muitos alunos erram marcando essa questão. Por que não é a letra A? Mas, professoras, muitas coisas aqui batem. Ó, a camada média. A camada baixa vai entrar, sim, mas ela vai ser convidada. Não é que a camada média que vai comandar essa revolta. Quem vai comandar vai ser aquela elite de classe média, sabe? Eles que vão comandar. O que está errado aqui é dizer que eles transformaram a Bahia
em um local independente até a maioridade de Dom Pedro. Eles queriam fazer isso, eles pretendiam fazer isso, mas eles não conseguiram manter essa proposta. E a forma com que está falando a letra A aqui, parece que eles conseguiram, então essa questão aqui está errada. A letra B diz: a mais radical revolução social ocorrida no Brasil do século XIX, já que o governo Sabino foi efetivamente revolucionário, tendo como uma das principais ações a extinção do trabalho cativo em terras baianas. Não foi a mais radical das revoltas não, né, galera? Até mesmo porque a cabanagem foi muito mais vurucu-vurucu do que essa daqui, tá? E eles não chegaram a extinguir o trabalho escravo. Era uma das propostas, mas não chegaram a extinguir. Na continuação, um episódio marcado pelo ingênuo republicanismo dos rebeldes baianos, derivado das reformas políticas ocorridas nos Estados Unidos do presidente Monroe e que defendia o poder advindo das classes populares. Aqui está fazendo uma mistura, olha, só para poder confundir o aluno. Realmente, na Bahia, lá na Sabinada, eles pretendiam instaurar uma instituição, uma república inspirada nos Estados Unidos, no modelo norte-americano. Eles chegaram a pronunciar esse desejo deles. Entretanto, nós não podemos dizer que estava baseado no princípio da doutrina Monroe, de o poder advindo das classes populares, porque a doutrina Monroe não falava isso. A doutrina Monroe, ela incentivava a independência das pessoas, dos países, mas não a população, não os populares, não as pessoas pobres tomando conta do poder. A letra D diz: uma rebelião elitista apoiada nos setores da elite baiana, brancos, proprietários e letrados, que defendiam o separatismo como forma de preservar os interesses econômicos da mais rica província nordestina. Verdade? Sim. Cabia recurso? Também. Essa aqui que deveria ser a resposta correta de vocês, tá? A letra D. E essa aqui também que é a resposta correta que foi atribuída a essa questão no vestibular. A letra D. Entretanto, caberia recursos. Porque quando diz uma rebelião elitista apoiada nos setores da elite baiana, brancos, proprietários e letrados, ela dá dupla interpretação, porque quem que realmente esteve apoiando? Foi a elite da classe média, que eram brancos, que eram letrados. Entretanto, os grandes proprietários de terra, por exemplo, como os donos de engenho, eles combateram essa revolta. Eles não concordaram com ela. Bom, de certa forma também ali não chega a dizer que é propriedade de terra, né? Só fala que é proprietário. Então, a letra D que é a correta. O gabarito de vocês, se eu não me engano, ele não marca a letra D como correta. Por isso que eu falei que essa questão está com o gabarito errado. E a letra E diz: uma revolução liberal, radical, inspirada no parlamentarismo inglês. Não, já dá para parar ali. Até mesmo porque foi inspirada nos Estados Unidos e não no parlamentarismo inglês. Então, a correta é a D. E o livro de vocês eu não lembro, mas eu acho que ele marca A ou marca B, sei lá, alguma coisa assim, tá? E vamos analisar também uma questão sobre a farroupilha, levando em consideração que a farroupilha, ela cai bastante para vocês. Aqui, ó, a questão 16, ela é da farroupilha. Acerca da Revolução Farroupilha, iniciada durante o período regencial brasileiro, analise as afirmativas. Eu adoro essas questões que analisam afirmativas, porque você já exclui de uma vez o que está errado. Frase 1. Foi um movimento tipicamente popular, composto por marginalizados, escravos e mestiços, daí o nome Farroupilha. Só que não, né, galera? Não, foi mais um apelido pejorativo que os caras ganharam do que qualquer outra coisa. Apesar de Farroupilha lembrar pessoas mal vestidas, esse não é o motivo da revolta. Não, nós não vamos ter composto por marginalizados, escravos e mestiços. Esses aí foram os caras que foram participar porque eles pediram para eles participarem, mas a farroupilha ela foi comandada e composta em grande parte pela elite estancieira, pelos caras que produziam chá, que cuidavam de gado, essas coisas. Então tá errada a frase 1. Os revolucionários farrapos, na busca de uma saída para o mar, tomaram a cidade de Laguna, em Santa Catarina. Verdade, mas eu não me lembro de ter falado para vocês na aula, porque eu não falei para vocês os contornos, as batalhas e como que foi, mas só para constar é verdade, eles tomaram a cidade de Laguna, assim, em Santa Catarina, então essa frase 2 está certa. A letra 3, a questão econômica do charque foi uma das causas dessa revolta, que teve início no Rio Grande do Sul, verdade. Fala assim, teve início no Rio Grande do Sul, porque depois foi se encaminhando para Santa Catarina e tal, e eles até pretendiam também fazer o Paraná entrar no meio da paçoca, mas não deu tempo. A frase 4.
Ao término do movimento, o governo central concedeu anistia aos revoltosos e atendeu algumas de suas reivindicações. Verdade, perdoou as pessoas da revolta e ainda atendeu algumas reivindicações, como, por exemplo, colocando 25% do imposto no charque dos... no charque... de quem? No charque estrangeiro. Sim, eu ia colocar o nome dos países específicos para vocês. E a frase, tá certa então essa frase 4. A frase 5. Para combater os farrapos na fronteira do Rio Grande do Sul, como com o Uruguai, o governo brasileiro contratou militares do exército argentino e paraguaio. Não, eles não fizeram isso não. Então ficou só a 2, a 3 e a 4. Então a resposta correta é a letra B. É isso, amadinhos. Professor, eu tô preocupado porque eu tenho que fazer a prova e daí eu tenho que decorar tudo isso. Não, galera. Se vocês lembrarem o nome, o motivo do nome, fica mais fácil de vocês conseguirem lembrar a revolta. Cabanagem, vocês lembram de cabana. Cabana lembra pra vocês gente pobre. Se tem gente pobre, morreu gente pra caramba. Sabe nada, vocês lembram que é o nome de uma pessoa. Aí já remete à Bahia, Fernando Sabino, ao Sabino, que eu sempre falo Fernando, mas o nome dele não é Fernando, eu sempre troco o nome dele. Mas vocês vão lembrar do Sabino. E... deixa eu ver outra dica. Farroupilha é fácil, porque é Rio Grande do Sul. Malês talvez seja fácil também, porque é a única que foi os escravos que tentaram ali. Então assim, gente, bem fácil. Vocês não precisam ficar decorando. Vão pela lógica, tá? Vão pela lógica, né? Ah, professora, a lógica não deu. Vai na fé. De alguma forma vocês vão ir. É isso, amadinhos. Beijinhos. Bye, bye e até a próxima.